Olá pessoal, vamos agora trabalhar novamente com a norma de higiene ocupacional NH09 da Fundacentro, avaliação da exposição ocupacional a vibrações de corpo inteiro. Lembrando que essa norma é criada pela Fundacentro, elaborada por Irlon de Ângelo da Cunha e Eduardo Giampaoli. Nós vamos continuar agora um procedimento técnico com o valor de doses de vibração. Lembrando que essa é uma leitura e interpretação da NH9 com o objetivo de esclarecer ela ainda mais e deixar algum exemplo prático de avaliação ambiental da vibração de corpo inteiro. Como sempre fazemos na apresentação, vamos falar o objetivo da norma, é estabelecer os critérios e procedimentos para avaliação de corpo inteiro, que implique na possibilidade de ocorrência de problemas diversos à saúde, entre os quais aquele relacionado à coluna vertebral, que a exposição de vibração de corpo inteiro pode causar. Ela aplica-se à vibração de corpo inteiro em qualquer situação de trabalho, em que a vibração seja transmitida tanto na posição de pé como na posição sentada. Então, essa é a aplicação da NH09 na parte de vibração de corpo inteiro. O conceito de vibração, conforme descreve Vendrame, é definido como todo movimento que um corpo executa em torno de ponto fixo. Esse movimento é oscilatório e, portanto, periódico, devido a forças desequilibradas de componentes rotativos e movimentos alternados de um equipamento. Então, aqui nesse exemplo, nós temos uma máquina. Vamos pegar um exemplo aqui de um ônibus, de um coletivo que faz transporte público urbano. Nós temos um motorista aqui, sentado em cima do assento aqui do veículo, dentro de uma máquina, que é o ônibus. E durante um tempo de deslocamento, esse assento, devido ao movimento da máquina e a força exercida pelo trabalhador, ao longo do determinado tempo, ele cria esse movimento. O assento sobe e desce. Nesse caso, numa frequência definida, com a mesma frequência, durante todo o tempo. Na vibração ocupacional, nem sempre vai ter essa harmonia de frequência. Nós podemos ter vários tipos de frequência durante o período de tempo avaliado. E o movimento não se restringe apenas no sentido vertical, de cima para baixo, mas ele pode ocorrer também para frente e para trás, na horizontal, né? E entrando e saindo aqui nesse sentido. Então, essa figura, eu gosto muito de mostrar, feita por Vendrame, ela ilustra muito bem a vibração ocupacional. Tem um fator importante aqui, que é o contato do trabalhador com a máquina. Só vai existir essa exposição quando existir o contato entre o trabalhador e a máquina. E qual o risco à saúde do trabalhador exposto à vibração de corpo inteiro? Ele pode vir a ter dor lombar, abdominal no peito, sensação geral de desconforto, irregularidades respiratórias, náuseas e vômitos. Isso descrito por Portela em 2014. Quais fatores que interferem na vibração? Treinamento. Então você pode ter a mesma máquina operada por operadores diferentes e você vai ter resultados de vibração diferentes. Então, a mesma máquina, operando no mesmo local, fazendo a mesma atividade, um operador, a forma que ele opera a máquina, pode ter uma intensidade maior do que a outra. Manutenção do veículo, né? Quanto piores os serviços de manutenção, há uma tendência da vibração aumentar a intensidade. A conservação do veículo, tipo de piso que ele anda. No ônibus, por exemplo, a gente pode, uma pá carregadeira, uma empilhadeira, até a calibração do pneu pode interferir. O tipo de assento em que o trabalhador está sentado executando a atividade. Então, esses são alguns fatores que interferem na vibração, tanto positivamente como negativamente. A vibração ocorre em diferentes direções, X, Y e Z. Existem duas unidades de medição na vibração de corpo inteiro, que é o metro por segundo ao quadrado, que nós vimos no vídeo anterior, e a metros dividido por segundo elevado a 1,75. Essas unidades medidas, né, a segunda que a gente vai ver agora, que é a medição de dose, ela vem contemplar os picos de variações de vibração. Então, nós vamos ver aqui mais para frente como que é esse conceito aqui. Então, as avaliações são dadas no eixo X, Y e Z. Na posição em pé, Z é longitudinal ao corpo, Y é paralelo à linha dos ombros e o X é na direção dos pés. Sentado, segue a mesma linha, né?
o eixo Z longitudinal ao corpo, o eixo Y paralelo aos ombros e o eixo X na direção dos pés. Então, essa é a unidade de medição. O equipamento que mede a medição chama de acelerômetro. Então, ele está medindo a aceleração do corpo. Lembrando que a aceleração tem que existir contato do trabalhador com a máquina. Então, aqui nós temos o suporte, e que no centro desse suporte tem um acelerômetro. Esse suporte é para garantir o contato do trabalhador com o acelerômetro. Aqui, né, o trabalhador literalmente senta em cima desse acelerômetro para que haja o contato entre o trabalhador, né, para que meça o contato do trabalhador com a máquina. Então, o acelerômetro vai estar posicionado aqui no centro desse suporte aqui. A parte escura aqui maior é o suporte. O acelerômetro está aqui no meio. Então, seguindo essas posições, o eixo Z longitudinal ao corpo, o eixo Y paralelo à linha dos ombros e o eixo X na direção dos pés. Então, a medição de aceleração é com o acelerômetro posicionado nesse local para vibração sentada. Se fosse em pé, o acelerômetro estaria aqui também. Então, na posição sentada, no desenho desse suporte vai estar o desenho do eixo Z, Y e X. Então, tem que posicionar corretamente esse acelerômetro. A posição em pé vai seguir a mesma coisa, né? O trabalhador, se for o caso, ele vai pisar em cima desse suporte nessa direção. O equipamento aqui vai estar dizendo a direção dos eixos corretamente. A vibração, o primeiro resultado que nós vamos ter quando colocamos o aparelho para medir a vibração do trabalhador é o valor da dose de vibração, que corresponde ao valor obtido a partir do método de dose de vibração à quarta potência, conforme a equação abaixo, determinado na direção J, que pode ser o eixo X, Y ou Z, expresso em metros dividido por segundo elevado a 1,75. Esse método utiliza a quarta potência, o que significa que ele é mais sensível aos picos de aceleração do que o método básico. Então, ele compreende melhor os picos de aceleração do que o método anterior. A fórmula estabelecida é uma integral, né, elevada à quarta com a raiz de quarta. Esse método de cálculo não é o objetivo da nossa explicação aqui. Esse resultado o aparelho vai dar para cada tipo de eixo, conforme explicado abaixo. A aceleração à quarta potência terá a dimensão de metro elevado à quarta dividido por segundo oitava. A integração do tempo resulta em metros à quarta dividido por segundo a sétima. Extraindo a raiz, tem esse metro dividido por segundo elevado a 1,75. Essa expressão não vai ser objeto nosso de explicação nem de cálculo. Apenas exemplifica o resultado que nós recebemos do medidor de vibração, dado por essa unidade agora. Agora, o conceito que é muito importante na avaliação da vibração ocupacional é o chamado componente de exposição, que é denominado como uma parte da exposição diária que pode ser representada por um único valor de aceleração resultante da exposição parcial, que é o AREP. A componente de exposição pode ser decorrente de uma única operação ou consequência de duas ou mais operações executadas de forma sequencial. Esse exemplo aqui que eu gosto de mostrar. Então, vamos imaginar que aqui no ponto A eu tenho uma empilhadeira em que ela é conduzida vazia até o ponto B, onde ela é carregada, e depois ela vai para o ponto C, carregada. Depois do ponto C ela retorna ao ponto A. Então nós podemos dividir essa atividade em três componentes de exposição. Componente 1 de A a B, componente 2 de B a C, e componente 3 de C a A. E avaliamos eles de forma separadamente. Então essa é uma componente de exposição. Podemos, pelo mesmo exemplo, uma única atividade, ele vai do A a B, de B a C, de C a A, a mesma atividade anterior, só que considerar ela como um todo, como uma única componente de exposição. Qual a diferença, né? Se eu quiser saber, por exemplo, a intensidade de vibração do ponto A ao B, nesse tipo de exposição aqui, ó, eu não vou conseguir saber diferenciar. Pode ser também que não seja necessário diferenciar, né? Eu estou avaliando uma aceleração média, por exemplo, então não vai fazer muita diferença. Mas, por exemplo, eu quero saber para eu identificar qual ponto de maior intensidade de vibração para eu propor algum controle. Então, essa forma, se você vai dividir a atividade em algumas componentes ou não, fica a cargo do técnico avaliador. Após a determinação do componente de exposição, né, na avaliação de vibração, nós vamos agora realmente calcular agora, né, chama o valor da dose de vibração, VDV-JI. O conceito anterior também falava de valor de dose de vibração. Só que agora nesse conceito nós vamos juntar duas coisas, a direção
ou seja, o eixo x, y, z, e a componente de exposição que vai ser avaliada. Então, no primeiro momento, nós estabelecemos uma componente de exposição. Nós vamos avaliar essa componente de exposição e nos seus eixos, né? E no eixo que você escolher, que a gente vai usar os três, mas o primeiro eixo, o eixo x, por exemplo, o resultado que vai expressar o valor da dose de vibração em um determinado eixo é a somatória do valor da dose de vibração elevado à quarta. Então, eu vou somar todas as avaliações da componente de exposição de determinado eixo, cada um elevado à quarta, e depois eu vou tirar a raiz quarta desse resultado. VDV chama de valor de dose de vibração, de acordo com o número de amostras que você fizer, e S é o número de amostras realizadas. Vamos pegar um primeiro exemplo aqui. No mesmo exemplo do exercício anterior, nós calculamos a componente de exposição da primeira atividade. Não sei se vocês lembram do exercício anterior, a gente falava que um operador de empilhadeira, ele operava a empilhadeira com 4 ciclos de 30 minutos de empilhadeira vazia, e depois 4 ciclos de 1 hora e 10 de uma empilhadeira carregada. Então, nesse primeiro momento, nós avaliamos a primeira componente 1, a empilhadeira vazia, ela se deslocando. Então, nós avaliamos o eixo X, o eixo Y e o eixo Z. Fizemos 4 avaliações, os resultados estão juntos, né, do eixo X, Y e Z. Nós fizemos 4 avaliações. Então, no eixo X, nós tivemos uma avaliação que deu 3 metros por segundo elevado a 1,75. Na segunda avaliação, 3,4. Na terceira, 3,2. E na quarta, 4,1. Nós fizemos 4 avaliações no mesmo momento, né? E que avaliou os 3 eixos, X, Y e Z. Então, nós vamos calcular o valor de dose de vibração do eixo X, componente 1. Então, estamos aqui, vamos somar elevado a quarto, 3 elevado a quarto, mais 3,4 elevado a 4, mais 3,2 elevado a 4, mais 4,1 elevado a 4, diante do resultado, elevado a 1 sobre 4, né? Que vai dar aí 0,25. O valor de dose de vibração do eixo X, componente 1, desse valor aqui, 4,95. Vamos continuar o cálculo agora nos dois eixos, Y e Z. A fórmula é a mesma, né? Vou voltar aqui e mostrar a fórmula novamente. VDV, somatória de VDV elevado à quarta, e a raiz quarta do resultado. Então, aqui no eixo Y, o valor deu 3,78 e no eixo Z, 6,15. Então, que o valor de dose de vibração nos eixos Y e Z, e que nós vimos anteriormente, o eixo X. Bom, agora nós vamos entrar no outro cálculo, que chama de valor da dose de vibração da exposição parcial. VDV, exposição parcial, eixo X, Y, Z e a componente de exposição. Então, corresponde ao valor da dose de vibração, representativo da exposição ocupacional diária no eixo X, Y, Z, relativo à componente de exposição, que pode ser obtido por meio da expressão VDV, né, exposição parcial, F, fator de multiplicação, eixo X, Y, 1,4, eixo Z, igual a 1. VDV, valor da dose de vibração, vezes, entre parênteses, tempo exposto, tempo total de exposição à vibração. É o tempo que está exposto, o tempo que ele trabalha, que ele utiliza o equipamento. Não é tempo de jornada, tá? É o tempo que está exposto. E quantas vezes ele está exposto. Se for ciclo, a repetição da componente vezes o tempo de duração. Dividido por T-amos, que é tempo de amostragem, que é o tempo utilizado para medição. Então eu vou somar todo o tempo de amostragem. Então eu tenho que agora, nesse momento, quando eu fizer a avaliação, calcular qual o tempo que eu fiz cada avaliação. Isso aqui é importante no resultado. Que equivale à soma de todas as amostras que foram feitas. A soma do tempo de medição de acordo com a quantidade de amostra. Primeiro exemplo aqui, no eixo X, nós fizemos, né? Então só para relembrar o exemplo. Na avaliação de exposição à vibração de corpo inteiro, na operação de uma empilhadeira, foram realizadas 4 avaliações para a componente de exposição. Então, componente 1, que é a empilhadeira deslocando sem carga, foram feitas 4 avaliações, cada avaliação durou 15 minutos. A atividade por si só são 4 ciclos, cada ciclo dura 30 minutos.
Então, nós fizemos no eixo X, né, o VDV, calculamos o valor da dose de vibração do eixo X, componente 1, 4,95. Agora vamos calcular o valor de dose de vibração da exposição parcial, eixo X, componente 1. 1,4, aqui, ó, 1,4, o fator de multiplicação, que é o eixo X, vezes 4,95, aqui, vezes, entre parênteses, 120. 120 é o tempo que está exposto à vibração nessa componente. São 4 ciclos de 30 minutos. 4 vezes 30, 120 minutos. Dividido por tempo de amostragem, que foram 15 mais 15 mais 15 mais 15, 60 minutos, elevado a 1 sobre 4. Valor da dose de vibração da exposição parcial eixo X, componente 1, 8,25. Então, esse valor corresponde à exposição parcial no eixo X, da componente de exposição 1. Vamos ao outro lado. E agora no eixo Y e no eixo Z. Mesma forma, vamos ver aqui no eixo Y. 1,4 vezes 3,78, que é o valor da dose de vibração calculada em cima desse resultado, vezes tempo de duração, que é o mesmo, tempo de amostragem o mesmo, 60, elevado a 1 sobre 4. Valor de dose de vibração de exposição parcial eixo Y, 6,3, eixo Z, 7,32. É importante que vocês façam essa conta depois, né, para confirmar o resultado mesmo e familiarizar com a conta. Bom, nós fizemos o cálculo da primeira componente de exposição, naquela em que o trabalhador faz 4 ciclos de 30 minutos, em que nós avaliamos 4 ciclos, 15 minutos cada um. Então a gente calculou o VDV para valor da dose de exposição para o componente 1. Agora, componente 2, nós temos 4 ciclos de 1 hora e 10 minutos de trabalho, ou seja, o empregado opera a empilhadeira com carga durante 1 hora e 10 minutos, 4 ciclos. Nós fizemos 4 avaliações, cada uma de 50 minutos cada. Achamos os eixos X em 4 avaliações, o eixo Y em 4, né? O eixo Z em 4. É lógico que nessa avaliação nós achamos os 3 resultados. Na primeira os 3, na segunda os 3, na terceira os 3 e na quarta os 3. Depois calculamos o valor de dose de vibração por eixo e componente. Esse eixo, componente 2, né? O eixo X, 3,98. O eixo Y, componente 2, 3,63. E o eixo Z, componente Z, componente 2, eixo Z. Depois calculamos o valor de dose de vibração exponencial por eixo. O eixo X, o eixo Y e o eixo Z. Achamos no eixo X 6,07, no eixo Y 5,25 e no eixo Z 6,58. Esses cálculos, se vocês olharem atrás na apresentação, foram os mesmos cálculos que nós fizemos na primeira componente de exposição. Eu coloquei tudo agora só num slide único, mas essas contas foram detalhadas na componente 1. Agora nós vamos ao cálculo do valor da dose de vibração da exposição. Ela é muito parecida com os cálculos anteriores, só que aqui, nesse momento, nós vamos juntar todos os valores por eixo de cada componente. Então nós tivemos o eixo X, componente 1 e 2, nós vamos juntar o eixo. O eixo Y, componente 1 e 2, nós vamos juntar o eixo Y. No Z é a mesma coisa. Então o valor da dose de vibração da exposição corresponde ao valor da dose de vibração representativo da exposição ocupacional diária em cada eixo de medição que pode ser obtido por meio da expressão. Nós vamos somar o eixo X da primeira componente, elevado à quarta, mais o eixo X da segunda componente, elevado à quarta. A soma dos dois, elevado a 1 sobre 4. Quantas foram as componentes de exposição? Nesse exemplo nosso, só ocorreram 2 componentes de exposição. Poderiam ter ocorrido 4, 5, quantidade que for. Então, nesse exemplo, a gente vai ter só 2 componentes. Poderiam ter diversas. Então, nós calculamos o VDV da exposição do eixo X da primeira componente e da segunda componente. Eixo Y, primeira componente, segunda componente. E no eixo Z, a primeira componente e a segunda componente. Qual é o valor, então, dessa componente? Nós vamos somar aqui o eixo X elevado à quarta da primeira componente, mais o eixo X, a segunda componente, cada uma elevado à quarta, a soma dos dois elevado a 1 sobre 4. Componente X, Y e Z. Aqui está o valor da exposição do eixo X, esse valor com esse, 8,80, o eixo Y, 6,95,
e o eixo Z 8,30. Então nós temos um valor que representa a junção das duas componentes, componente de exposição 1, componente de exposição 2. E agora o próximo passo vai ser o cálculo final do valor da dose de vibração. Vamos agora ao último cálculo, que é o valor da dose de vibração resultante, VDVR. Então ele corresponde ao valor da dose de vibração representativo da exposição ocupacional diária, considerando os 3 eixos de medição. Então nós vamos somar o eixo x elevado à quarta, mais o eixo y elevado à quarta, mais o eixo x elevado à quarta. Repetindo, o eixo x elevado à quarta, o eixo y elevado à quarta e o eixo z elevado à quarta. A soma deles elevada a 1 sobre 4. Esse é o valor final do cálculo, com esse valor que nós vamos considerar para a comparação do limite de exposição. Então, pelo exemplo que nós fizemos, lembra, nós fizemos a componente 1, componente 2, calculamos o VDV exponencial parcial, o VDV da exposição, agora o VDV-VR. Estamos aqui com o eixo X, o eixo Y e o eixo Z. Então nós vamos pegar o eixo X elevado à quarta, mais o eixo Y elevado à quarta, mais o eixo Z elevado à quarta. Vamos somar essas 3 valores e elevar a 1 sobre 4. Encontramos o VDVR igual a 10,7 metros por segundo elevado a 1,75. Esse, portanto, é o valor para fins de comparação com o limite de exposição, que nós vamos ver agora. Critério de julgamento. Nós tivemos o AREM, que nós vimos na apresentação anterior, e estamos vendo agora o VDVR. O valor foi de 10, né? Vamos voltar aqui, ó. O valor foi de 10,7. Então, ele está nesse intervalo aqui, ó. De 0 a 9,1 é aceitável, de 9,1 a 16,4 está acima do nível de ação, 16,4 a 21 é o nível de incerteza, ou seja, a gente não tem muitas garantias se passou ou não o limite, e acima de 21 com certeza passou o limite. Então o nosso valor aqui, ó, passou de 9,1, está no 10,7, é necessário que sejam adotadas medidas preventivas para VDVR. Então o que nós temos que entender também é o seguinte, nem sempre o AREM, ao passar o limite de exposição do AREM, ele vai passar o VDVR. Eles não têm uma relação direta. Quando a gente fala em relação direta, a gente lembra o ruído. Ruído, quando a dose passa do limite, o decibel também passa. Eles têm uma relação direta. O AREM e o VDVR não tem. Porque o VDVR ele tem muito foco aos picos de exposição à vibração e o AREM é a aceleração média de exposição. Então, diante dos cálculos que a gente apresentou acima, quais ações do TEC Segurança diante do risco de vibração? Então é importante conhecer a NH9, a NR15 e anexo 8, compreender todos os seus conceitos, compreender os cálculos de vibração, inserir o perigo e o nível de risco de vibração no PGR, conforme exige a NR1, classificar os resultados conforme o critério de julgamento, se passou o nível de ação, se está abaixo do nível de ação, se está num momento de incerteza, se está acima do limite. Então eu tenho que fazer esse julgamento conforme o resultado apresentado. Informar ao empregador, aos empregados, ao SESMIT, CIPA, os valores encontrados para elaboração de PCMSO, para ações de controle, para uso de equipamento de produção individual. Então, empregador, empregado, SESMIT, CIPA, deve ter ciência do resultado, o que isso impacta para o trabalhador, se não impacta. Propor ações para correção das atividades em que o VDVR, né, valor de dose de vibração resultante, ficou acima do nível de ação. Manter guarda dos resultados da avaliação. Então, isso aqui são atribuições que o técnico de segurança pode executar diante de uma avaliação ou que ele tenha feito ou que ele recebeu o resultado. Compreender os cálculos é muito importante, porque se ele estiver avaliando, ele vai ter que mostrar para o empregador ou quem contratou ele como é que ele chegou naquele resultado. E se ele recebe o documento, cabe a ele também questionar o resultado, ver se os cálculos foram feitos corretamente. Então isso é importante para o técnico conhecer. Isso aqui são 8 passos aqui, mas pode desmembrar para outras etapas, conforme a empresa que você trabalha, as condições que o técnico trabalha. Então tá aqui, a gente encerrou o cálculo do VDVR. No próximo vídeo aula será sobre a aceleração de mãos e braços. Um abraço a todos.